Oi, gente! Chegou aquela hora de você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro. É o hashtag BandRio no ar, com aquele giro rápido de notícias para quem não tem tempo a perder, mas quer sempre informação de qualidade e credibilidade. Então vamos ao nosso giro de reportagem. E o Supremo Tribunal Federal aguarda agora tanto a manifestação da Procuradoria-Geral da República quanto do Superior Tribunal de Justiça para analisar o pedido feito pela defesa de Wilson Witzel relacionado ao afastamento dele do cargo de governador. Júlia Calembá. Natasha, agora o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, aguarda as manifestações para decidir sobre esse assunto. Os advogados do governador afastado questionam a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que foi tomada de forma monocrática, ou seja, sem consultar outros ministros. O Partido Social Cristão, que é o partido do Witzel, também acionou o Supremo Tribunal Federal com uma ação que questiona se é constitucional que governadores sejam afastados dos cargos por decisão individual de um ministro. O PSC pediu que afastamentos como o do Witzel sejam suspensos até que a Suprema Corte examine esse tema. Suprema Corte que vai analisar amanhã o afastamento do Witzel. No entanto, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça se declararam impedidos de analisar o afastamento dele do cargo. São eles Félix Fischer e João Otávio de Noronha, que é o presidente da Corte. O Fischer está impedido porque um ex-assessor dele advoga no caso. Já o Noronha porque a filha dele é advogada e atua na defesa de um dos investigados aí de uma operação relacionada. E aí os técnicos do STJ afirmam que é necessário que a Corte seja formada por 15 ministros para formar maioria nessa votação. Então os 2 precisam ser substituídos. Lembra daquela rave que a gente mostrou no hashtag BandRio de ontem, que começou no sábado, lá em Guapimirim, na Baixada Fluminense, só foi terminado domingo, mesmo sendo proibida por conta da pandemia? Pois é, a gente foi atrás da Prefeitura de Guapimirim para saber se eles tomaram as medidas cabíveis contra os organizadores. Francine Augusto. Tem novidade a respeito desse assunto sim, Natasha, e vai doer bastante no bolso, né? Porque o organizador dessa rave, que aconteceu de sábado para domingo, incomodou bastante, inclusive um assunto que repercutiu na cidade da Baixada Fluminense, em Guapimirim. A prefeitura tinha ido lá, o responsável pela festa disse que ia desmontar o equipamento, chegou a fazer isso. Quando os fiscais foram embora, ligou novamente, seguiu durante toda a madrugada de domingo. A prefeitura voltou ontem até o sítio, que fica lá na região de Parada Modelo, em Guapimirim, e aplicou a multa no valor de R$ 7.100 pelo descumprimento aí de um decreto que não permite a realização de eventos com aglomeração na cidade de Guapimirim. E falando em pandemia e flexibilização do isolamento social, a cultura ganhou um espaço, dessa vez autorizado, foi liberado pela Prefeitura do Rio de Janeiro a abertura de museus, bibliotecas e centros comerciais. Hoje é o primeiro dia dessa liberação. Quem conta os detalhes pra gente é a Amanda Martins. Essa é a fase 6A das medidas de flexibilização da Prefeitura e engloba principalmente os espaços culturais. Portanto, os museus podem ficar abertos a partir de hoje, mas alguns ainda estão se programando para essa reabertura de forma responsável. É o caso do Museu do Amanhã, que já disse que reabre neste sábado com todos os protocolos de higiene da Prefeitura e inclusive com mostras interativas que já falam sobre o coronavírus. O MAR, Museu de Arte do Rio, também fica próximo ao Museu do Amanhã, anunciou a reabertura somente para depois da segunda quinzena do mês. Nesta fase, também estão permitidos, por exemplo, a abertura de espaços infantis de recreação e também de casas de festa voltadas para esse público. E as denúncias envolvendo o atendimento em hospitais aqui do Rio de Janeiro só aumentam. Quem vai trazer os detalhes é o Marcos Sadoc. As denúncias não param não, Natasha. Dessa vez, em um novo trecho da delação premiada, Edmar Santos conta em detalhes, ex-secretário estadual de saúde, sobre propina. Ele recebia propina antes mesmo de assumir a pasta da saúde. Aqui no Hospital Pedro Ernesto, por exemplo, quando ele era diretor, para fechar um contrato com os prestadores de serviços de segurança ou limpeza, ele recebia por fora, Natasha. E além disso, hoje também, Ministério Público com movimentação, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, todo mundo de olho numa decisão de Marcelo Crivella, dos guardiões do Crivella, ou seja, funcionários da Prefeitura que iam para a porta de hospitais municipais para impedir reportagens com críticas à saúde pública do Rio de Janeiro.
Tem investigação, também tem processo de impeachment protocolado. A gente acompanha essa movimentação ao longo da semana, Natasha. Um levantamento da Defensoria Pública do Rio mostra que na primeira quinzena de isolamento social, a Justiça Fluminense igualou os números de prisões preventivas aos de soltura em casos de flagrante. Antes, para cada liberdade temporária concedida, 2 prisões preventivas eram decretadas. De acordo com a Defensoria, foram analisados 2.395 casos de prisão em flagrante entre 19 de março e 10 de maio. Nesse período, 62% dos atendidos por defensores públicos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Outros 38% receberam a liberdade provisória. Isso significa que mais pessoas conseguiram a liberdade provisória na comparação com o mesmo período do ano passado. No ano passado, 26% dos presos em flagrante conseguiram responder ao processo soltos. A pandemia é o argumento mais utilizado nas decisões judiciais que concederam essas liberdades provisórias, de acordo com essa pesquisa. E o destino da folia carioca ainda está indefinido para o ano que vem. O Alexandre Tortoriello vai explicar para a gente como está esse impasse em relação ao Carnaval do Rio e o que pode acontecer. Será que essa é a primeira vez que a Marquês de Sapucaí vai ficar completamente em silêncio na história dos desfiles das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro? O mundo do samba ainda tem esperança de ver os carros alegóricos de volta à Marquês de Sapucaí, e não só os carros alegóricos, né? Os integrantes das escolas, 4.000, 5.000 pessoas, a gente sabe que a aglomeração não combina com o coronavírus, mas carnaval é feito de aglomeração. E aí existe uma discussão, a Liga Independente das Escolas de Samba deve definir até o fim do mês o que será feito. Há 2 hipóteses mais prováveis, uma seria o adiamento do desfile para o meio do ano, possivelmente para julho. Outra seria uma reformulação da festa, e aí com um desfile mais curto, mais enxuto, e até mesmo um desfile simbólico. Mas ninguém imagina ficar sem carnaval no ano que vem. E o hashtag Band Rio vai ficando por aqui. A gente está de volta amanhã, mas você confere várias pílulas do que está rolando aqui no nosso canal do YouTube e também no Twitter, o @BandRio. E claro, se você quiser saber quando um novo vídeo está sendo postado por aqui, ativa as notificações lá do nosso canal, se inscreve por lá para você sempre se manter muito bem informado. E a análise completa dessas notícias está no ar, 10 para as 7 da noite, no Jornal do Rio, na tela da Band, e também com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Tchau, gente!